Fala pessoal, boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 5 de maio de 2025, segunda-feira, começo de semana, são aproximadamente 11h25 da noite. A gente vai comentar um pouquinho a respeito aqui do nosso calendário econômico. Lá nos Estados Unidos tivemos dois eventos no dia de hoje. Saiu o resultado do PMI do setor de serviços, referente ao mês de abril. Resultado um pouquinho abaixo da projeção de 51,4. Em relação ao PMI de não manufatura, também referente ao mês de abril, veio um pouquinho acima, com resultado de 51,6. Já as três principais bolsas responderam de forma negativa. O mercado em si ainda aguardando aí a possibilidade de negociação ao que tange as tarifas. Tivemos o anúncio de 100% para tarifas referente a filmes estrangeiros, ou seja, é uma forma dos Estados Unidos tentar proteger a indústria nacional. Isso também pode ter sido aí um ruído no dia de hoje, em vista de que tivemos o recuo das três principais bolsas lá nos Estados Unidos. S&P acabou recuando 0,64, Dow Jones recuo de 0,24 e Nasdaq um recuo aí de 0,74. Pessoal, já no Bitcoin tivemos um movimento oposto aí, uma leve alta de 0,49. Neste momento, o preço a mercado aí na região dos 94.060. Então, vamos ver o que rolou após a análise de sexta-noite e as perspectivas, né, para o final do dia de hoje, já pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui, a gente tinha colocado alguns parâmetros, algumas referências evidenciando aí a possibilidade de movimentação do preço. Nós tínhamos, num primeiro momento, a questão da abertura e fechamento desses 2 dias aqui, né? Nós identificamos, inclusive, um acúmulo de lotes, né, bem na proximidade deste nível entre esses 2 dias, tanto na abertura quanto fechamento, mas, né, foi colocado aí uma grande possibilidade de blefe, né, comum no mercado, né, uma forma de intimidação, a gente colocar bastante lote posicionado em certos níveis, justamente para tentar, né, afugentar o outro lado aí de eventualmente tentar mover o preço. Então, como de costume, acabou confirmando esse blefe para quem ficou acompanhando aí, né, o mercado em tempo real, pelo livro também, a proximidade do preço, né, acabou sumindo esses lotes que estavam posicionados, né, fazendo com que os vendedores pudessem dar continuidade aí ao movimento de baixa, né? Então identificamos também algumas regiões na qual sabíamos a possibilidade aí de reação dos compradores, inclusive foi mencionado aqui próximo dos 96, né? Nós tínhamos naquela ocasião a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas posicionado a este nível. Tivemos aí quase que 8 horas, né, os compradores tentando manter o preço acima, eventualmente na busca aí de novos parceiros compradores para que pudessem, né, de fato tentar aí uma nova ascendência, né, para quem sabe buscar novamente a região do topo de sexta-feira. Então percebe-se, né, pessoal, que o volume comprador foi bastante modesto e isso é um catalisador, né, para quem está no mercado, os players protagonistas, né, que eventualmente têm aí o poder de mover preço, eles analisam o volume justamente para poderem atuar em conjunto, né? E com a ausência de volume comprador, viemos, né, de fato, buscar aqui a nossa região de suporte, que tecnicamente era a região mais forte, né, dentro aí do espectro que foi analisado, né, pelas proximidades do preço ao mercado. Era uma região que tínhamos, né, inclusive um positivismo ao que tange
a recusa de preço pelos compradores, né? E eventualmente aí uma reação mais incisiva, né? Mas quando a gente analisa também, pessoal, o volume, acho que acabou a desejar aqui, um volume bastante simbólico, né? A recusa de preço na média também, então nos aproximamos novamente da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas e houve a recusa de preço que por coincidência, pessoal, toda essa movimentação aqui confirmando novamente o rompimento deste nível foi logo após a abertura do mercado futuro lá nos Estados Unidos. Para quem estava acompanhando, às 7 da noite, tivemos a abertura e aí os vendedores trataram, né, de romper aqui o nosso suporte, né, que tecnicamente era o mais forte, e a nossa expectativa era que, de fato, pudessem segurar para que, né, continuassem aí a movimentação ascendente. Infelizmente, houve a concretização do rompimento novamente, né? Bastante volume adentrou a partir das 7 horas e viemos buscar níveis inferiores de preço. Então a gente percebe aí uma proximidade, né, do preço aqui no nosso suporte secundário, né, a região na qual também iremos trabalhar, lembrando pela questão aí de múltiplas retrações, ele se encontra fragilizado, né, pessoal? Tivemos aí basicamente 3 vezes, né, uma retração por parte dos compradores a este nível e acaba, né, me chamando a atenção também pela questão da média de 20 períodos no diário que vem se aproximando deste nível, tá? Então, pela questão das 3 retrações e a proximidade da média de 20 períodos no diário, eu basicamente vou utilizar aqui, pessoal, somente a média como referência aí de suporte mais forte e eventualmente, né, o mercado vindo buscar níveis inferiores, acredito que na proximidade aí dos 92.500 teremos uma reação dos compradores para que, né, eles mantenham o preço acima em vista, né, pessoal, de todos esses dias, né, a partir aí do dia 11, estarmos trabalhando acima da média. Então, acredito que os compradores vão tentar manter aí o preço acima, considerando, né, a possibilidade aí de uma eventual retração mais baixa, né, em vista aí do preço a mercado atual. Então, vamos dar uma olhadinha no que rolou no dia de hoje e ver as possibilidades. Então, pessoal, quando a gente analisa aí o volume diário, a gente percebe a prevalência de volume comprador, tá? Isso é um ponto positivo, é algo que deve ser visto com carinho. Ao mesmo tempo, a gente percebe aqui, pessoal, quando houve o rompimento, né, e uma eventual reação dos compradores, a gente percebe novamente, né, os vendedores atuando na região aqui que estávamos trabalhando, né, pessoal? Região dos 95, 250. Por quê? Porque torna-se novamente uma resistência. Então percebe-se que houve o rompimento com confirmação, né, pessoal? Olha quando os candlesticks ficaram abaixo aqui deste nível. Eventualmente, com uma retração, voltou na proximidade e houve aí a recusa de preço novamente. Inclusive, né, com a proximidade também da média de 20 períodos aí no tempo gráfico de 4 horas. Então percebe-se que as marcações que utilizamos aqui fazem bastante sentido, mas é importante acompanhar muitos momentos o fluxo também, porque é o que vai determinar aí eventualmente essas movimentações mais verticalizadas, né, que foi o caso de domingo aí, né, a partir das 7 horas na abertura do mercado futuro lá nos Estados Unidos. Então, basicamente a gente vê aí, recapitulando, que no diário tivemos a prevalência de volume comprador, né, inclusive superando aí domingo e sábado, onde houveram a prevalência de volume vendedor. E acredito, pessoal, que poderá, né, os vendedores buscarem, né, a proximidade aqui da mínima do dia de hoje. E acredito plenamente
em um pullback próximo aí dos 93.500, tá? Eventualmente, pessoal, perdendo os 93.500, a gente deverá sim buscar a região entre os 92.900 e a nossa média aqui como referência mais forte, 92,5. Então, a gente inclusive pode até fazer aqui, pessoal. Vamos fazer diferente, acho que para facilitar. Vamos caracterizar aí de forma pontilhada e a gente vai utilizar aí como uma região conflitada pelos compradores, ao que tange aí uma possibilidade de reação, tá? Então acho que vai ficar mais fácil o entendimento, porque se a gente tirar, talvez dificulte aí para vocês. Então vamos deixar aqui marcadinho. Como um ponto aí, né? Ou pelo menos uma região, desculpa, que temos uma grande possibilidade aí de reação por parte dos compradores. Tecnicamente era o suporte que estávamos utilizando pela fragilidade, mas pela proximidade aqui, a gente vai colocar aqui todo esse range como um suporte que poderá ter uma ação dos compradores interessante, né, ao que tange a manutenção do preço acima. Então, fica registrado. Perdeu aqui, pessoal, 93,5. Se a gente não tiver uma reação a partir desse nível, né, com os vendedores vindo buscar pela proximidade, com certeza iremos buscar essa proximidade aí dos 92.900 a os 92,5 para que os compradores, né, de fato possam atuar de forma mais incisiva. É o que me parece mais prudente, tá? É o que me faz mais sentido neste primeiro momento. Ainda estou tentando entender a estrutura de preço que será formada. A gente percebe aí um pouco do mercado lateralizado, né? Digamos, pessoal. A partir desse final de semana já fica aí um cenário um pouco mais complicado, né? Ao que tange a interpretação, mas ainda é começo de semana, hoje é segunda-feira. Acho que a gente vai ter bastante volatilidade aí ao longo dos próximos dias, e aí acho que ficará mais fácil o entendimento. Então, basicamente, vamos utilizar aí esses pontos, né, como a nossa referência de estudo, de análise aqui, e obviamente a gente vai colhendo novas evidências, né, condicionantes, ao ponto de trazer aí para vocês nos próximos dias. Então, basicamente é isso, pessoal. O cenário é esse. Acho que faltou, no contexto geral, aí, um pouco mais de ímpeto por parte dos compradores, principalmente a questão de segurar o preço aqui, né? E, obviamente, dar continuidade na ascendência, né? Inclusive buscando renovar o topo, né? Superando aí o de sexta-feira, mas nem tudo são flores, né? Tivemos aí 8 horas de atuação por parte deles, mas como eu mencionei, um volume bastante simbólico. Acho que isso também acabou sendo aí um catalisador para que, né, os vendedores atuassem ou até mesmo, né, os próprios compradores que estavam com a batata quente ali segurando, desistissem da operação e eventualmente sair no mercado
fazendo aí toda essa movimentação verticalizada no preço. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar. Esses são os pontos. Este é o cenário para hoje. Vamos dar uma olhadinha no livro de ofertas, ver se a gente identifica aí alguma alteração importante de sexta para hoje. Pelo lado dos vendedores, não, pessoal, um livro vazio, né? A gente percebe a acumulação de lotes somente lá nos 98 mil, quase 12,3 milhões de dólares. Região dos 100 mil, é comum, virada de centena, quase 19 milhões de dólares. Mas, né, quando a gente olha aí todo esse range aqui, né, pessoal, dos 94 aí, 200 aos 97.900, o livro bastante diluído aqui. Inclusive, seria bem interessante, né, caso os compradores conseguissem pelo menos atuar, né, já a partir aqui dos 93,5 em vista, né, do que foi o volume comprador de hoje, né, fazendo aí a movimentação ascendente. Então, tá bastante melzinho na chupeta aqui para um institucional conseguir mover preço, né? Tecnicamente é pouco dinheiro em vista, né, de condições em que já vimos acumulação de lotes, bastante dinheiro posicionado, mas, né, vamos ver se de fato aí aparece alguém com a bala na agulha, justamente para conseguir tal façanha. Já pelo lado dos compradores, o livro também, pessoal, bastante diluído. A gente vê uma maior acumulação de lotes que na região dos 90 mil, são quase 9 milhões e meio. E basicamente é isso, também totalmente diluído, o que não é um bom sinal também, né? Mas é preciso considerar aí o volume dos ETFs que dia após dia vem mostrando aí um grande potencial, né? Um volume descomunal que é negociado diariamente, e isso também é importante salientar. Mas como nós não temos acesso ao livro desses ETFs, a gente vai utilizando o livro da Binance, que é a exchange de maior volume no mercado, né? Que tem uma importância significativa ao que tange a análise deste item. Mas é isso, né? Hoje temos um cenário bastante duvidoso, né? A gente vai precisar aí, né, de algumas informações mais relevantes ao longo das horas, né? Para quem sabe no próximo dia a gente consiga trazer um cenário aí um pouco mais limpo para todos vocês. Então é isso, o cenário é esse, esses são os pontos, as regiões na quais você deverá estar ligado. E a gente retorna amanhã com uma nova análise aqui no canal para vocês. Fechado, pessoal? Então agradeço a sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento aqui do canal, seja no YouTube, seja no TikTok. Uma boa noite para você, um grande abraço e uma excelente semana.